Meu nome é Dominique Magalhães e eu decidi andar pelo mundo mesmo sem sair de casa, para conhecer o processo criativo de cada um nesse novo caminho. Uma vida sobre rodas, a estrada em movimento. Like a Live. André Teles. Acertei? Isso. Qual é a sua primeira memória de escrita, de escrever e ler? Olha, eu sempre gostei muito de escrever e a minha primeira memória de escrever foi na escola, ainda na alfabetização. Eu fiz uma redação que eu não lembro exatamente o que era, mas que chamou a atenção das pessoas e eu achei que tinha sido uma coisa ruim, porque pediram para eu ir lá ler no diretor da escola, uma escola pequenininha. E não, era porque tinha sido legal, tal. Então o diretor, que bom, que nem eu. Quando eu a caminho, eu lembro assim, meu Deus, o que foi que eu escrevi de tão ruim que o diretor quer saber, né? E aí foi a primeira lembrança de um texto meu, assim, de algo que eu tenha escrito que tenha sido legal, né? E aí depois eu sempre escrevi, fazia algumas histórias, fazia filmes em tirinhas de papel de contabilidade. Eu tinha um tio que era contador, então tinha aquelas bobinas de máquina, de não sei o quê. E aquilo é um filme, né? Porque é uma tira de papel. Uhum. Né? Se você desenrolar essas bobininhas, você vai ter uma tripa, né? E aí eu fazia desenho, desenhava. Eu não sou desenhista, mas eu copiava desenho e fazia como se fosse um filme. Você já fazia uma espécie de storyboard, então? Era o próprio filme, é pena que eu não sei aqui, mas era o próprio filme quadro a quadro, assim, nessa tirinha. Era uma brincadeira, tal, né? Eu projetava aquilo, pegava uma lâmpada, tal. Então eu acho que eu sempre fui fascinado pela ideia da história com a tecnologia, né? Você tem uma história que é o cinema. Você tem uma história aqui, como é que você faz essa história chegar até as pessoas? Tem que ser através de algum mecanismo, né? E o cinema é isso, né? O rádio é isso, enfim. Eu acho que esse fascínio por como as histórias chegam nas pessoas, eu também sempre tive. Uhum. Depois, na escola, eu fui programador de computador também, que é uma outra coisa. Enfim. Como é que você evoluiu para a sua adolescência? A mesma dinâmica, porque você acabou de responder a segunda pergunta, que era a que eu ia fazer, era a primeira memória da infância que você tem, que tem a ver relativamente muito com o teu profissional hoje. Olha, na verdade, na minha adolescência, eu gostava muito de jornalismo, né? Então eu fazia jornalzinho na escola, eu escrevia alguns textos e eu também programava computadores. Foi uma época que os microcomputadores chegaram aqui no Brasil, então eu adorava programar. Eu cheguei a programar Basic, Fortran e um pouco de COBOL, assim, com 15 anos. E, na verdade, hoje eu vejo que a programação era escrever roteiro, né? Porque um programa de computador é um roteiro. Ele segue uma lógica, ele segue uma coisa de pensamento e tal. Só que nesse mesmo momento, um pouco, né, quando chegaram os computadores, também chegaram as câmeras VHS. Então, no momento que eu estava em dúvida se eu seguiria a carreira de TI, se eu seria um cara de informática, que seria uma carreira bacana, eu comecei a filmar as coisas em VHS, comecei a filmar bandas de amigos meus, a gente começou a filmar pequenas historinhas, com a turma de colégio, fazer pequenos curtas, até longas, em VHS e tal. E aí foi meio óbvio, quero fazer cinema, é por aí que vai, né? Então, acho que o VHS me trouxe essa certeza. E no vestibular eu acabei cravando cinema na UF e passei. Era difícil, e aí foi... Na verdade, eu fiz cinema na UF e jornalismo na PUC. Eu fiz os dois cursos, assim. Caramba, que larguei contra o jornalismo. Qual foi o primeiro dinheiro que você ganhou, André? Profissionalmente falando. O primeiro dinheiro que eu ganhei foi com 15 anos em computadores, ajudando as pessoas a operar os computadores naquela época. Depois, na minha área, os primeiros dinheiros que eu ganhei foi filmando regatas.
eu tinha uma empresa que filmava regatas de vela, tal, e a gente editava aquilo e vendia. E depois eu fui para propaganda muito cedo, porque quando, assim, na era Collor, o cinema também tinha acabado, né? Um processo de destruição semelhante ao que está acontecendo agora. Então não tinha cinema. E aí eu fui para publicidade. Então, na publicidade, eu virei diretor de comerciais. Foi quando, de fato, eu ganhei dinheiro mesmo. Aí, já com 20 anos, 21 anos, eu estreiei como diretor de publicidade. E foi uma boa carreira, foi legal. Assim, porque... Foi aquele primeiro dinheiro que você fez o quê? A minha curiosidade é assim, caramba, agora sim, agora é sério, agora a brincadeira é séria. O primeiro dinheiro eu fiz o quê? Isso é uma boa pergunta, porque, na verdade, eu acho que eu guardei, eu tinha uma coisa muito a gente vivia um momento naquela época de muita incerteza, né? Hoje estamos vivendo de novo, mas eu acho que naquele primeiro momento... Aí eu viajei aproveitei, viajei para a Europa, viajei para o Japão, viajei para os Estados Unidos, eu estudei nos Estados Unidos, então, também. Então eu peguei um pouco desse dinheiro e gastei, seria grosso modo dizer, em viagem, né? E aí foi um dinheiro bom na época a publicidade estava bem mais forte que é hoje e tinha uma carência de diretores que gostavam de atores, tal. Então foi um começo bacana. Foi uma grande escola também a publicidade para mim. Eu quero saber um pouco, estou vendo a sua filmografia aqui. Minha Mãe é uma Peça. Gente, ontem eu fiquei muito emocionado, novamente, né? Quem não fica, né? Com o Paulo Gustavo. Minha Mãe é uma Peça. Detetives do Prédio Azul, que eu lamento até hoje não ter visto. Ontem quase que eu me esfaqueei. Falei, eu não acredito que eu não vi até hoje. Está sempre rodando na minha frente, eu não vi. Como é que foi fazer esses dois trabalhos? Olha, então, depois de eu ter estudado cinema, não ter cinema para fazer, e aí ter trabalhado com publicidade, porque era o que tinha para fazer, o cinema no Brasil retomou, né? E aí eu, então, voltei para o que seria o meu caminho original e comecei a fazer, fiz uma série dramática chamada Natália, e comecei a fazer um programa no Multishow chamado 220 Volts, com o Paulo Gustavo, com a Iafa Brits, na Migdal. E eu comecei a fazer esse programa, temporada que vai ver, e esse filme já existia, já estavam pensando nesse filme. Eu acabei convidado para dirigir o longa-metragem, Minha Mãe é uma Peça, porque a gente já estava trabalhando juntos. E foi eu não posso ter escolhido melhor estreia, né? Porque é um filme, não só um filme de sucesso popular, como um filme que teve um sucesso de crítica, e um filme que emociona as pessoas, né? Então, assim, eu acho que foi muito bacana naquele momento ter feito aquele filme. Parece que tudo que eu tinha, as escolhas que eu tinha feito lá atrás, quando eu estava com a minha VHS, se justificavam, sabe? Quando eu entrei, me arrepio aqui de falar, porque quando eu fui aqui no Cinema Leblon, que é o cinema da minha infância, e eu vi o título do filme que eu tinha dirigido, no letreiro, e aí a plateia lotada, não tinha lugar, e as pessoas rindo, chorando e aplaudindo no final, não era uma sessão de pré-estreia, as pessoas nem sabiam que eu estava ali, eu chorei copiosamente. Assim. Eu falei, cara, desde os 8 anos de idade eu frequento essa sala de cinema, e agora estou aqui com um filme meu, cinema lotado, sessões esgotadas, pessoas chorando e aplaudindo o filme no final. Naquele dia eu chorei, ninguém sabia o que era, eu estava ali, né, num canto escuro, e tudo valeu a pena. Como era o seu processo criativo antes da pandemia e se ele mudou quando a pandemia chegou? Olha, eu acho que assim, a pandemia obrigou a gente a pensar de maneira diferente, né? Essa coisa o contato pessoal, quando você faz um longa-metragem, uma série, ele é muito importante porque muitas coisas que são faladas têm a ver com a maneira com que você fala. Então, quando você está distante, mesmo através de vídeo, alguma coisa que você fala pode não estar bem entendida. As reuniões passam a ser meio herméticas, né? Então, a gente aprendeu a trabalhar sem esse calor humano.
imagina, você tem que discutir roteiro com uma pessoa que não está junto com você. Pode parecer que não faz diferença, mas faz. Porque quando você passa alguns dias com uma pessoa num escritório, mesmo na sua casa, discutindo roteiro, você para, vai tomar um café, sai para almoçar com essa pessoa, conta alguma coisa da sua vida, sabe? E aí isso acaba entrando no processo. Fala, puxa, cara, olha isso aqui que aconteceu comigo ontem. Esses elementos que estão sempre em volta do processo criativo, eles foram suprimidos pela pandemia. Foi tudo muito objetivo. Então, a gente aprendeu a trabalhar isso. Eu fiz um longa inteiro na pandemia, que até hoje eu não conheço metade do elenco, eu não conheço o diretor de fotografia pessoalmente. Já filmamos há meses. Eu não conheço a locação do filme. O filme está praticamente pronto. Poxa, como é que você faz isso? Então a gente obrigou, né? Então a gente se obrigou a tirar esse calor humano dos nossos processos. E, ao mesmo tempo que a gente aprendeu também que em alguns momentos a gente tinha que ser mais objetivo, talvez. Então também. E eu, assim, eu acho que a gente tinha, na verdade, Dom, a gente já estava vivendo um problema maior que a pandemia, que é o sucateamento do cinema provocado pelo atual governo. Então, a pandemia, ela, na verdade, para a gente, ela agravou um problema que já existia. As coisas não estavam indo bem e, de repente, veio a pandemia. Caramba! Não! A gente estava sofrendo um processo de desmonte, continuamos a sofrer um processo que não tem outra palavra, é desmonte, ataque, né? Não entrando em nenhuma questão ideológica, mas é um ataque direto à cultura, direto aos cineastas, direto aos artistas, que já estava muito difícil. Com a pandemia, então, ficou pior ainda, né? Então, não sei, eu acho que são dois problemas que ainda existem. Tem que se somaram. Eu espero que a gente resolva os dois problemas, porque também não é só a pandemia. Mas e na prática mudou? Mudou para você na prática? Por exemplo, olha, Dominique, eu acordava cedo para escrever, ou eu dormia tarde para escrever, e agora não mais, agora bagunçou tudo. Mudou, engraçado, mudou algumas coisas, mudou sim. Primeiro, eu não vou a São Paulo faz tempo, que era uma coisa que eu ia sempre, porque eu trabalho muito entre Rio e São Paulo, e gosto de filmar em São Paulo, gosto de filmar aqui, tanto faz. Então, eu passei a viajar menos. No dia a dia, eu passei a acordar mais cedo. Engraçado, porque eu descobri que se a gente não começa o dia mais cedo, a gente acaba não se demorando, engatando, e aí você está em casa, você tem que cuidar de outras coisas, você não tem aquela coisa de ir ao escritório, fazer determinadas tarefas. Então, eu acho que eu passei a organizar meu dia de forma muito mais disciplinada com a pandemia. Eu acho que eu passei a compartimentar os horários muito mais agora do que antes. André, queridão, agora eu quero saber uma última pergunta. O que você acha que vai ser do futuro do audiovisual? Olha, eu acho que as salas de cinema vão voltar, né? Eu acho que o streaming chegou para ficar, não tem a menor dúvida, mas acho que a gente vai retomar uma forte produção, tanto para salas de cinema, como para streamings, como para televisão ainda tradicional. Eu acho um futuro positivo, assim, né? Se resolverem alguns nós que a gente tem, políticos principalmente, eu acho que o Brasil, especialmente, tem um potencial enorme para a gente entrar com boas produções, muitas produções. Eu tenho algumas coisas encaminhadas, eu espero que tudo dê certo. Eu estou otimista, eu acho que o pior já passou, vamos dizer assim, né? O momento não é bom, mas eu acho que em curto prazo, médio prazo, acho que a gente volta a ter uma produção boa, pujante, assim.
Tenho certeza, muita certeza que sim. Adorei te conhecer, André, adorei conhecer seu trabalho. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, viva aí o download, não é isso? E o canal Like, que, nossa, desde a estreia é incrível, né? Então, viva todos, vamos lá, viva o cinema. Viva o cinema, viva o audiovisual, viva o motorhome. Eu quero te convidar para vir no motorhome, ou o motorhome ir até a sua casa, né? A casa de vocês. Ué, tem vaga aqui na frente, estou vendo aqui agora.